Amém, graças a Deus. Aleluia, Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui reunido com essa igreja, esse povo de Deus. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, ao amado pastor, a cada irmão, cada irmã. Quero dizer para os irmãos que o irmão Antônio Barros é um parente, um amigo, é um homem que nós podemos olhar para ele e dizer, esse é um homem de Deus. E o meu conselho que eu dou para a igreja é que sigam o exemplo dele, o exemplo de fé, o exemplo de perseverança, a conduta dele. A Bíblia diz que a gente dá honra ao que tem honra, não é? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, trazer a palavra de Deus, que Deus venha fazer a sua vontade aqui entre nós, nos usar conforme a sua vontade. Os irmãos, aproveitem esse tempo precioso que é o momento da pregação da palavra de Deus, que para mim, desde o início da minha fé, é o momento mais importante do culto. Eu sei que Deus opera em todo momento, desde quando nós começamos o culto até no finalzinho. Mas a hora mais importante é a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus falou, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos comer esse pão? Amém. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Diz assim, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Aleluia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Aqui nós vemos um homem fazendo um voto condicional para Deus. Os irmãos sabem muito sobre esse homem. Ele é um personagem muito conhecido na Bíblia Sagrada. E infelizmente as pessoas olham assim para o lado mal. Ah, Jacó era um homem atrapalhado, era um homem trapaceiro. Mas todos nós um dia fomos como Jacó. Aleluia. É verdade. E todos nós um dia também podemos ser Israel. Aleluia. De Jacó a Israel. De trapaceiro a homem de Deus. De um homem atrapalhado que tinha tudo para perder, tudo para ser um derrotado, a um vencedor, a um servo do Senhor. Oh, Deus. De mentiroso, de enganador, a príncipe. Você pode ser um príncipe de Deus. Hoje eu vejo aqui muitos príncipes e princesas de Deus. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo. Observe o voto condicional de Jacó. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, se Deus fizer essas coisas a ele, ele disse, o Senhor será o meu Deus. Observe, Deus ainda não era o Deus dele. Deus era o Deus do pai dele. Deus era o Deus do avô dele. Os irmãos sabem que Jacó era filho de quem? Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão, não é isso? Abraão. E Jacó disse, se Deus, ele fizer essas coisas comigo, for comigo, me levar em paz nessa viagem, me guardar, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho feito por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Por que Jacó disse essas palavras? O que foi que aconteceu na vida de Jacó para nesse momento da sua vida ele chegar
a dizer estas coisas para Deus. Como no início eu falei que Jacó era um homem atrapalhado, era um homem que tinha uma vida assim toda bagunçada, e nesse momento da sua vida aqui, Jacó estava fugindo da presença do seu irmão. Nós sabemos que Jacó ele fez muitas coisas erradas na sua vida, mas desde o ventre da sua mãe, ele já era um escolhido de Deus. Muitas vezes nós vemos uma pessoa aí na rua, no nosso bairro, na nossa cidade, ou até um parente nosso, que nós olhamos para ele e tiramos as seguintes conclusões. Mas que homem atrapalhado, que mulher atrapalhada, que pessoa é esta de má conduta? Mas muitas vezes aquela pessoa ali é uma escolhida de Deus. E nós devemos interceder por ela, nós devemos orar por ela. Nós sabemos que Jacó era irmão gêmeo de Esaú, não é isso? E quando, desde o seu nascimento, não foi fácil para Jacó vir ao mundo. Nós sabemos que a sua mãe era estéril e não podia ter filhos. E o seu pai já casou com 40 anos de idade, e a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente ao Senhor. Ele orou constantemente, ele não desistiu. E muitas vezes nós oramos, e quando a bênção não vem com um mês, com 2 ou com 1 ano, muitas vezes nós perdemos a paciência, nós desanimamos, achamos que Deus não quer ouvir a nossa oração, que Deus não está nem aí para conosco, mas a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas aqui nessa terra. O seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. É porque muitas vezes nós não recebemos logo a bênção, as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque Deus está nos qualificando. Deus está nos dando maturidade para quando Ele entregar algo em nossas mãos, nós termos a capacidade de administrar aquilo. É verdade. Aleluia. Vocês sabem quanto tempo Isaac orou para que ele fosse pai? 20 anos. A Bíblia diz que ele orou incessantemente ao Senhor. E esse incessantemente foi 20 anos. Foi pai aos 60. E nós vemos que nessa geração nada foi fácil para eles. O seu avô, aquele grande homem de Deus, ele era casado, e Deus, quando o chamou, ele tinha 75 anos de idade. A sua esposa cerca de 65, e eles até aí não tinham filhos. Mas Deus prometeu, Deus disse: olha, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, de onde você está, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Abraão tinha tudo. Ele já era rico, ele já era próspero na cidade onde ele estava, no conforto do seu lar. Já pensou se Abraão vai dizer assim, pensar, de maneira nenhuma eu vou sair do conforto do meu lar. Mas quando Deus prometeu para ele um filho, com certeza aquilo despertou. Quando Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação, certamente ele despertou ali para o chamado de Deus. E ele foi, andou pela fé. E Deus honrou. Quando nós andamos por fé, Deus honra. Deus honra a mim e honra a você. Muitas vezes, as circunstâncias, o mundo, ele faz com que a gente fique observando para a situação, mas a Bíblia diz que nós não devemos caminhar por vista, e sim por fé. O justo viverá da fé ou pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu deixar de crer, Deus não terá prazer nele. Mas o autor sagrado aos Hebreus, ele diz, nós não somos daqueles que recuam, mas nós vamos para frente, nós prosseguimos. Aleluia. E voltando aqui para a vida de Jacó, irmãos, desde quando ele era pequeno, ele já lutava ali no ventre da sua mãe, ele e seu irmão. E Deus falou, olha, o menor será o maior. O maior vai servir ao menor. Nós sabemos que quem nasceu primeiro foi Esaú.
como Yuri e Ícaro, os gêmeos, meus sobrinhos queridos, né? Diferença de 1 minuto, de um para o outro. Mas Yuri é o primogênito. Ícaro é o segundo. Aqui, Esaú, ou Edom, era o primogênito. Mas ele não deu valor àquilo que Deus entregou nas suas mãos. Deus concedeu essa bênção dele nascer primeiro, dele ser o primogênito. E os irmãos sabem que naquela época, os primogênitos, eles tinham a maior parte na herança, tinham o direito da bênção do pai. O pai, antes de morrer, ele ali abençoava o primogênito e os demais, porém a bênção maior era para o primogênito. A herança maior era para o primogênito. O primogênito era quem ia governar a família no lugar do pai. Mas Esaú não deu importância para isso. Nós não devemos fazer como Esaú. Como a Bíblia diz que Esaú foi profano e vendeu a sua primogenitura por um prato de comida. Quantas vezes as pessoas se vendem por tão pouco? Alguém pode perguntar assim, ou alguém pode até dizer assim: todo homem tem um preço, mas o crente não tem preço. Na verdade, o nosso preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus já pagou o nosso preço lá na cruz do Calvário. Ninguém pode mais nos seduzir, ninguém pode mais nos comprar, porque nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não se venda. E aí Esaú, uma certa vez, nós sabemos que ele era caçador, era um homem rude. Ele também era chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Esaú quer dizer peludo. Já Jacó era liso, era simples, um homem que habitava em tendas, era mais intelectual, era mais espiritual. Mesmo quando alguns pintam uma imagem negativa dele, mas a Bíblia não mostra assim. E aí, uma certa vez, ele veio muito faminto, e aí Jacó estava cozinhando. Olha o exemplo de homens cozinheiros na Bíblia. Quantos cozinheiros tem aqui? Eu não passo fome. Na ausência de uma mulher, eu faço uma comidinha simples, viu? Porque eu sou o mais velho lá em casa e eu fui criado ajudando minha mãe. Minha mãe ia fazer comida, e aí, faz o tempero aí, ó. Corta isso aí, coloca tomate, coloca isso, coloca aquilo. E ele ia lá, amassava o tempero e fazia comida. E aí, quando Edom chegou faminto, ele disse: eu quero comer, eu estou com fome, estou à beira da morte. E aí o esperto do Jacó disse: me vende a tua primogenitura. Me vende a tua primogenitura. E ele disse: eu estou a ponto de morrer, de que me vale a primogenitura? Observe o desprezo que ele deu para aquilo que Deus o entregou. Desprezou sua primogenitura. Ele disse: eu estou a ponto de morrer, do que me vale isso? E aí ele foi lá e vendeu a sua primogenitura ao seu irmão. Observe o seu irmão aí, já vencendo, ganhando. Tempo depois, quando o velho já está para morrer, o Isaac, e aí Isaac dizendo: eu estou a ponto de morrer, eu vou abençoar meus filhos, mas antes eu quero aquele guisado gostoso que só Esaú sabe fazer. Esaú era caçador, ele chamou: vem cá, meu filho, vai ali caçar e pega lá uma caça para mim e faz aquele guisado saboroso que eu gosto de comer. E a sua mãe, Rebeca, a mãe dos garotos, estava ouvindo e chamou Jacó e disse: vem cá, Jacó, olha, teu pai vai abençoar teu irmão. Mas ela já sabia da promessa de Deus, que Deus tinha prometido que o menor seria o maior, e que o maior serviria ao menor. Ela falou: vem cá, olha, faz isso, isso e isso. Vai lá, pega 2 cabritos, apronta a comida, leva para teu pai e se finge lá por seu irmão. Na verdade, o irmão já tinha vendido a sua primogenitura antes. E ele falou: não, minha mãe, em vez de eu ser abençoado, isso aí vai acarretar em maldição para mim. Ela falou: pode deixar, que eu sou responsável, que caia sobre mim. E mais tarde caiu mesmo. Vocês vão ver. Foi lá, rapidinho, ele se disfarçou do seu irmão, vestiu aquelas vestes de gala que Esaú tinha, aquela roupa peluda. E aí o pai falou: vem cá, meu filho, tão depressa você já conseguiu essa caça, já fez um guisado. Ele desconfiou e ele não enxergava mais.
Isaac não enxergava mais. Ele falou, vem cá, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Porque ele se disfarçou de Esaú, vestiu aquela roupa de Esaú. Estava com aquele cheiro do mato, o cheiro de cabra. E aí foi lá, e o abençoou, comeu aquele guisado. E observe que a fraqueza de Isaac era aqui, ó, na boca. Isaac comia muito, viu? Observe que foi feito para ele 2 cabritos. Certamente ele era um homem zarrão e gordo, viu? A Bíblia não diz esse detalhe, não. Mas eu percebo isso aí. E aí, daqui a pouco vem Esaú. Ah, meu pai, está aqui o guisado que o senhor pediu e tal, eu já consegui, Deus entregou na minha mão. Pronto. E aí, Isaac toma aquele choque e fala, ué, mas quem veio aqui? Não foi você que já trouxe a comida e eu já abençoei? Aí ele concluiu que tinha sido o Jacó, o trapaceiro, o suplantador, aquele que puxa pelo calcanhar, é que tinha vindo e se disfarçado de Esaú. E agora não adianta mais chorar pelo leite derramado. Esaú descobre e chora, mas não adianta mais. Se zanga ali, eu sei que ele pensou no seu coração. Ele falou, quando o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Que coisa séria, né? Ele estava planejando. Depois do luto do pai dele, ele iria matar o irmão, se vingar. Ele guardou aquele ódio dentro do seu coração. Mas a mãe descobriu e falou, olha, meu filho, Jacó, faz isso, ó. Vai lá para a casa de meu irmão, vai para Padã Arã. Diga aí que você vai se casar, você vai ter uma esposa lá, uma das filhas do nosso povo, da nossa parentela, e vai embora. E quando passar a ira de teu irmão, aí você volta daqui a uns poucos dias. Sabe quantos dias levaram isso? 20 anos. Olha o alto preço que ela pagou. Ela disse que poderia cair sobre ela a maldição. Que Jacó tinha temido se passar pelo seu irmão Esaú e em vez de colher bênção, colher maldição. E ela falou, que caia sobre mim. E aconteceu mesmo. Imagine, ficar 20 anos distante do seu filho, não receber uma carta. Naquele tempo não era como hoje, não tem um WhatsApp que é rapidinho, né? Numa fração de segundo já caiu lá a mensagem. Mas a Bíblia diz que o que o homem semeia, ele colhe. O que o homem planta, o homem colhe. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. E aí, Jacó sai errante, fugitivo, com medo do seu irmão, e vai para uma terra distante. E quando, no meio do caminho, ele se cansa e ele vai se deitar. Os irmãos sabem bem da história. E aí, de repente, ele está ali dormindo, ele vê aquela escada que dava acesso ao céu, do chão ao céu. E naquela escada, anjos subindo e descendo. Aí daqui a pouco ele acorda e diz, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta para os céus. Mesmo nós, andando assim, uma vida errada para alguns, Deus está cuidando de nós. Deus está nos vendo, está nos contemplando e nos protegendo. Hoje nós somos salvos, graças a Deus. Mas faça uma retrospectiva aí, veja para o seu passado. Você era um santo, era perfeito no passado? E mesmo assim Deus lhe guardou, lhe deu vida até hoje e fez de você um servo seu, um novo homem, uma nova mulher. Deus estava com Jacó. Deus era com ele. Deus, quando ele acordou, Deus falou assim para ele, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ainda que os céus passem, a terra passe, mas Deus cumpre a sua palavra. Pode levar anos, mas Deus vai cumprir. Às vezes nós ficamos desanimados, achando que não vai acontecer, mas vai sim, porque fiel é o que prometeu. E nesse momento aqui, Jacó segue o seu caminho. Quando ele chega lá na casa do seu tio, que era o irmão da sua mãe,
o seu tio recebe com alegria. Nós sabemos que Jacó era um homem muito esperto, muito sábio, muito inteligente. Logo ali ele começou a trabalhar, a desenvolver as coisas ali. E quando ele chegou naquele lugar, estava tudo uma pobreza horrível. Quando Jacó chega ali, as coisas começam a mudar, o seu sogro começa a enriquecer, a ser abençoado. Mas antes, Jacó viu uma moça muito linda. E todo homem precisa de uma mulher. Glória a Deus. Todo homem precisa da sua metade para ele ser completo, não é assim? E Jacó viu a sua prima, a mais jovem. Os irmãos sabem do nome? Me ajuda a pregar. Raquel. E tinha outra mais velha que era Leia ou Lia. Depende da tradução. E Jacó se apaixonou, amou a mais jovem. Só que ele não sabia que o costume naquele lugar era de casar primeiro a mais velha. E aí ele acertou lá com o seu sogro, que se casaria com a mais nova, e que o dote, que antigamente tinha o dote, hoje está bom demais, né? A gente casa e não tem dote. Ainda é o pai da moça que vai lá e dá o vestido de casamento e tudo, né? As roupas. É bom demais, né? Mas naquele tempo não era assim, não. Ele não tinha dinheiro. E aí qual era o pagamento? 7 anos de trabalho. Só que ele não sabia que ele seria enganado. Observe que Jacó, ele era enganador. Ele enganou o seu irmão. Ele comprou a primogenitura. Ele enganou o seu pai. Ele se passou pelo seu irmão. E agora, para se cumprir a palavra de Deus, que o que o homem planta, o homem colhe, ele também é enganado pelo seu sogro. Na lua de mel, tá tudo bem lá, ele entra na tenda, quando é de manhã que ele acorda, é outra mulher. É a outra prima dele, não era a esposa dele. E aí ele foi reclamar com o sogro. O que é isso? Eu não acertei para casar com Raquel? Não é ela que eu amo? Ah, mas o costume aqui é outro. Aqui nós damos primeiro a mais velha. Foi enganado, né? A vida como é. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para se casar, para ter realmente a esposa que ele amava. Aí acabou que ele ficou com 2 mulheres. Naquela época era tolerado por Deus, não era um mandamento de Deus. Deus nunca mandou que o homem tivesse 2 ou 3 mulheres. Nós sabemos que Deus deu uma mulher para Adão. Aleluia. Mas Deus tolerava no Antigo Testamento a poligamia. Mas nós sabemos que a poligamia ela só deu problemas. Essas 2 mulheres só viviam brigando, essas 2 irmãs, competindo pelo marido. E aí eu sei que 7 anos por uma esposa, 7 anos, mais 7 anos para pagar pela que ele amava mesmo, 14 anos a troco de comida, ele trabalhando, sendo pastor. Trabalhando ali no sol quente do dia e naquele frio horrível da noite. Porque nós sabemos que no Oriente, lá é muito quente durante o dia, né? Aquele sol que chega a 40 graus ou mais. E quando dava a noite, aquele frio horrível. 14 anos. E aí ele pensou assim, é hora de voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Mas Deus ainda não tinha marcado o momento para ele voltar. Ele achou que era o momento. Muitas vezes nós achamos que é o momento da gente tomar certa decisão, mas não é a vontade de Deus. E aí, ele conversou ali com Deus, e Deus não confirmou. Eu sei que ele chegou até a falar com o seu sogro, olha, eu vou para casa, eu vou embora. E aí o seu sogro falou, não, Deus tem nos abençoado muito, declara-me aí o teu salário e eu te pagarei. Também não é assim no dia de hoje? Nós muitas vezes trabalhamos para o homem não reconhece o nosso valor, aí quando a gente quer ir embora, quer sair da firma, ah não, fica aqui, você quer quanto? Quer que aumente o teu salário? As pessoas só dão valor depois que perdem, não é assim? Mas não era o momento. E aí ele aceitou lá, qual é o teu salário? Me pague em ovelhas. Você vai me dar as listradas, as salpicadas e as brancas vão ser tuas. Eu sei que Deus abençoou o homem ali, que só nasciam as salpicadas. E aí depois o sogro ia lá e dizia, não, é o contrário.
as brancas vão ser tuas, as salpicadas minhas. E eu sei que mudou isso por 10 vezes o seu salário e Deus o abençoou. Quando Deus é com o homem, ninguém pode deter. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E aí passaram-se 6 anos e o homem ficou rico. Jacó ficou rico. Observe, quantos anos levou para Jacó enriquecer? 7 mais 6. 20 anos, né? Muitas vezes estão pregando por aí que se você participar de uma campanha, de um congresso para o sucesso, você vai ficar rico. O povo está pregando mágica, mas as coisas não são fáceis não, meus irmãos. Nada acontece da noite para o dia. É tudo com muita luta, com muito suor, muito sacrifício, trabalhando com honestidade. É assim que Deus vai fazer você prosperar. E aí chega o momento de Jacó voltar. E ele chama as suas esposas, conversa e fala, é hora de voltarmos. E elas concluíram, é verdade, o nosso pai, ele não tem feito, não tem dado valor a nós, ele só nos explorou, fez isso com vocês, vamos voltar. E aí ele saiu escondido, com medo do sogro impedi-lo. E quando ele sai naquele caminho ali, nós sabemos que o seu sogro vai ao encalço dele, em busca dele, e se ele quisesse, ele poderia tirar os filhos de Jacó, a esposa, e fazer ele voltar sozinho, com as mãos abanando, sem nada. Mas Deus estava do lado dele. Deus era com ele. Glória a Deus. E aí eu sei que esse homem foi, o sogro encontrou ele no caminho, repreendeu porque ele saiu escondido, deu a desculpa que queria se despedir da sua família, beijar os seus netos, suas filhas. Os irmãos sabem de toda a história, mas tinha uma coisa, eles reconciliaram ali, vou resumir que a hora está passando, mas tinha uma coisa muito importante que Jacó tinha deixado lá no passado. E ele estava voltando para a sua terra. Às vezes nós temos um passado difícil e a gente tem medo do nosso passado, de voltar lá e ver aquelas pessoas que nós erramos, que nós pecamos, mas Deus estava cuidando dele. E aí, quando Jacó estava ali já no Val de Jaboque, ele faz com que toda a sua família passe. Separou em 2 bandos. Lélia e seus filhos, e mais ali o rebanho, Raquel, seus filhos e o rebanho, suas servas, seus servos, e só ficou ele com Deus. E a Bíblia diz que ele orou ali incessantemente. Com certeza ele estava com medo de voltar e o seu irmão matá-lo. Porque os seus servos, os servos de Jacó, já tinham avistado Esaú. E disse, olha, Esaú vem ali ao teu encontro e vem com 300 homens. É difícil, né? Esaú era homem de guerra. E aí ele orou ali e certamente ele falou, Deus, lembra-te das tuas promessas para comigo. Deus tinha prometido. E eu sei que chegou ali a madrugada, um anjo lutou contra ele, e ele lutou, e daqui a pouco ia clareando, e o anjo falou, me deixa ir, porque já está clareando o dia, eu preciso ir. Ele falou, eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Ele foi insistente, ele foi perseverante. E aí o anjo perguntou para ele, e essa é a parte mais importante que eu acho na vida de Jacó. Quando o anjo perguntou assim para você, como é o teu nome? Imagine para ele tem que dizer, o meu nome é trapaceiro, o meu nome é enganador, o meu nome é suplantador, é aquele que pega pelo calcanhar, porque esse é o significado de Jacó. E aí o anjo falou assim, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Aleluia. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Deus viu tudo o que aconteceu. Jacó, ele lutou com seu irmão e prevaleceu. Jacó lutou com o seu pai e prevaleceu. Ele ganhou a bênção da primogenitura. Jacó lutou com o seu sogro e prevaleceu e saiu rico. Aleluia. Teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. A mesma coisa conosco. Nós éramos Jacó no passado, mas hoje nós somos Israel. Hoje nós somos príncipes de Deus. Israel quer dizer comandante. Príncipe de Deus. Aleluia. Hoje você é uma princesa de Deus. Hoje você é um príncipe de Deus. Você não é mais aquele homem antigo. Você agora é um novo homem. Uma nova criatura. Que morreu para o mundo, morreu para o pecado e agora ressurgiu para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E os irmãos sabem que houve a reconciliação dele com o seu irmão. Deus proveu tudo, abençoou e foi uma bênção, uma maravilha. E a mesma coisa Deus continua fazendo hoje. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Amém? Deus continua abençoando a sua igreja em nome de Jesus.
palavra maravilhosa, foi boa, maravilhosa. Eu peguei a minha parte, sei que os irmãos também estão saciados. Glória a Deus. Que o Senhor desde o início tem mandado e no final mandou para completar a bênção. E foi uma bênção maravilhosa, bem explicado. Não é porque você foi detalhado, né? Você não pegou para você. Ai, mamãe, eu estou um pouco difícil de aprender, mas foi detalhado. Tem como você sair daqui vazio? Foi bênção. O Senhor continua abençoando, né, nosso irmão o Itemaia, né, sua esposa, o ministério de que nós vamos estar orando, para que o Senhor venha entrar com providência ali, porque tem falado que ele também não é fácil lá, é sofrer também. Vamos continuar orando pela vida dele, pelo ministério dele também ali, para que o Senhor venha abençoar.